Bom dia, amigos. Que a paz de Jesus nos envolva nesta manhã, pedindo a estes benfeitores amigos que nos proteja, que leve ao lar de todos os nossos irmãos que compartilham conosco deste momento as vibrações de paz, de harmonia, de compreensão. Que os espíritos da equipe de Eurípides possam visitar a todos, levando aos corações as melhores vibrações de paz, de harmonia e de muita alegria. Vamos dar continuidade ao capítulo que estamos estudando, que é o capítulo 18, muitos dos chamados, poucos os escolhidos, a instruções dos Espíritos, que é o item 13, dar-se-á aquele que tem. Aproximando-se dele, seus discípulos lhes disseram: por que lhes fala por parábolas? Respondendo, disse-lhes ele: é porque a vós outros vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, ao passo que a eles isso não foi dado. Porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo que tem, se lhe tirará. Por isso é que lhes falo por parábola, porque vendo não veem, e ouvindo nada entendem, nem compreendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías, quando diz: ouvireis com vossos ouvidos e nada entendereis. Olharei com os vossos olhos e nada vereis. São Mateus, capítulo 13, versículo 10 a 14. Convido a todos a elevar os nossos pensamentos até Jesus, pedindo ao nosso Mestre que nos envolva neste ambiente de paz que faz parte da construção íntima de cada um de nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Amigos queridos, é preciso compreender o que é que o Evangelho está nos convidando. É preciso sentir em nós a responsabilidade de conhecermos a doutrina espírita e vivenciar os ensinamentos que nela estão contidos, especialmente nos ensinamentos de Jesus. E nós vamos ver que os discípulos, ao aproximar de Jesus, lhes fizeram uma pergunta que cabe a nós também refletir nessa pergunta: por que lhes fala por parábola? E nós sabemos que a parábola é um processo didático, pedagógico, que o Cristo utilizou para trazer a todos aqueles que chegavam a ter ele o entendimento do que ele havia vindo fazer, que é a implantação do reino de Deus em nosso pensamento, em nossa consciência. E é por isso que os discípulos então lhe perguntaram, porque as parábolas não eram histórias, ele trazia os ensinamentos por meio dos elementos que já era conhecido de todas aquelas pessoas. Então nós vamos ver que cada parábola tem um ensinamento profundo que merece sair da forma para entrarmos na essência da fala de Jesus. Por isso nós reproduzimos a parábola como se fosse uma história, e ela não é história. E nós vamos ver que o seu primeiro papel foi trazer as parábolas do reino, para mostrar que todo o conhecimento da verdade precisa ser trabalhado na minha intimidade espiritual, e não na forma, no corpo, nas aparências. E nós vamos ver então o que ele respondeu para os discípulos. É porque a vós outros vos foi dado conhecer
os mistérios do reino dos céus, ao passo que a eles isso não foi dado. O que quer dizer isto? Jesus, próximo dos discípulos, explicava, falava do que ele veio fazer, que era a implantação do reino de Deus em nosso coração. Mas a eles, ele não podia falar a mesma coisa, porque os espíritos foram escolhidos por Jesus para aprender de perto com ele aquilo que era a primeira semeadura que ele estava trazendo. Nós também estamos sendo convidados, amigos, a fazer a nossa semeadura nos corações daqueles que compartilham conosco a nossa existência. Então veja a resposta de Jesus, porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Somos nós, amigos. Temos recebido muito, muito. Estamos na terceira revelação, recebendo cada dia mais um conhecimento que me transforma. Aquele, entretanto, que não tem o conhecimento que tenho, mesmo o que tem, se lhe tirará. Por isso é que eles falam por parábolas, porque vendo nada veem, ouvindo nada entendem nem compreendem. Por isso era necessário trazer os elementos que eles já conheciam, como a rede, a semente, o fermento, a parábola da pérola, do tesouro, porque eles precisavam sentir aquilo que eles tinham dentro deles, no dia a dia deles. E ele então coloca: não se cumpre a profecia de Isaías quando diz: ouvirei com os vossos ouvidos e nada entendereis. Olharei com vossos olhos e nada vereis. E quando São Mateus traz esse versículo, nós vamos ver que ele também nos mostra a necessidade de compreendermos o que é isso. Às vezes nós recebemos pouco e damos mais. E aqueles que recebem muito, dão pouco. Então, quanto menos trabalho eu tenho, o que acontece? Mais preguiçoso eu me torno. Quanto menos esforço eu faço, mais estagnado eu também fico. Então, muitas vezes eu recebo esse conhecimento e nada faço. Fico guardando para mim. E isso é muito triste, porque eu diminuo a fé. Quanto menos fé, mais desconfiança. Então, nós espíritas precisamos refletir no conhecimento que nós estamos recebendo. A doutrina espírita não é um conhecimento para ficar guardado. A doutrina espírita é um conhecimento que remove o pensamento, que me leva a refletir, que me ensina de que forma devo viver, conhecer melhor o espírito que sou e não o homem. Então, quanto mais nós fizermos para os outros, mais nós vamos receber em nosso benefício. Essa é a lei do amor. Amar ao próximo como a si mesmo. Tudo que fizeres ao outro é a você que vai receber. Então, quanto mais eu auxiliar, mais eu serei auxiliado. E isso é o que o Evangelho, a proposta do Cristo está nos falando. Quando ele fala por parábola, as pessoas aprenderam a parábola, eles ouviram aquele conto, aquele ensino, e aquilo levou-os a refletir. Por isso que eles despertaram dentro deles a confiança. Então, quanto mais eu dedicar ao plantio da fé, por uma fé raciocinada, por uma fé que me traz uma compreensão, nós teremos mais um suporte espiritual dentro de nós para que a gente possa realizar aquilo que temos que realizar com mais serenidade. Então, quanto mais eu suportar as faltas alheias, as diferenças, eu vou desenvolver em mim a virtude da paciência, eu vou desenvolver em mim novas conquistas, porque eu vou observar o tempo desse espírito, eu vou entender que ele não tem aquilo que já consegui amealhar para mim. Então, quanto mais eu perder
quanto mais eu me esforçar para perder as ilusões da terra, nós vamos ampliar a nossa consciência e vamos ampliar o nosso olhar da imortalidade. É isso que Jesus nos trouxe e isso que o Evangelho nos mostra quanto à questão de Isaías: ouvirei com os vossos ouvidos e nada entendereis. Por quê? Porque não reflito, não penso, eu acredito sem acreditar naquilo que é a essência. Então, nós vamos ver o que Jesus nos traz. Ao que mais tiver, mais lhe será acrescentado. Por quê? Porque ele tem vontade de aprender, ele se desdobra para ensinar, e com isso ele vai aumentando a sua capacidade de amar e de servir. E nesse mesmo capítulo, nós vamos ver no outro item, quando ele diz assim: tende muito cuidado com o que ouvis, porquanto usarão para convosco da mesma medida de que vos houverdes servido para medir os outros. E ainda se vos acrescentará, pois ao que já tem, dar-se-á, e ao que não tem, até o que tem será tirado. Por quê? Porque este é o olhar da vaidade, esse é o olhar do egoísmo. Então, quanto mais eu tenho, mais eu preciso multiplicar aquilo e não ficar retendo, pois aqui Jesus fala, quando Mateus narra, Jesus fala: pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância. Quer dizer, eu recebo o evangelho, então eu estou tendo uma abundância de conhecimento. Não é um conhecimento filosófico e nem retórico, mas é uma conduta moral que me ensina a suportar as dificuldades. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quer dizer, eu não tenho conhecimento, então eu fico desvalida. Então, quanto mais eu tiver posses, presta atenção, amigos, quanto mais eu tiver posses sem utilidade, títulos sem aplicação, conhecimento sem trabalho, nós estamos perdendo a oportunidade. São objetos sem uso. Então, nós não temos relação com o nosso próximo de forma alguma. Então, o que vale eu ter tudo isso? Quando nós estamos mergulhados neste mundo, como estamos vivendo agora, um momento de alta ilusão, de um alto materialismo, de uma posse. Então, nós nos tornamos presos a isso e não livres. Por isso que, quando eu estou preso, eu não sou feliz, eu não reconheço a maneira de ser feliz, porque eu tenho medo de perder, eu tenho medo de abrir a mão, de ser auxiliar. Então, eu não tenho uma independência, porque eu fiquei a vida inteira num estado de impassibilidade à frente de tudo aquilo que estava acontecendo na minha vida. Isso nós vemos hoje na família, em relação às heranças, às posses, ou o dar, ou o ter, fazendo isso com os nossos filhos, dando aquilo que eles querem materialmente, e vamos fazendo as nossas reservas cada dia mais de questões ligadas ao dinheiro. Mas é importante, amigo, muito importante, que a gente possa lembrar que tudo isso que nós estamos ganhando aqui na Terra de material é um convite para que a gente possa auxiliar, amparar aqueles irmãos que mais necessitam. Eu fico vendo quanto é importante, né, para a gente, quando a gente recebe uma ajuda, seja da família, seja numa instituição, quanto isso é importante e quanto a pessoa sente feliz em dar. Podemos analisar conosco, quando nós temos alguma coisa que podemos ofertar ao nosso irmão, nós recebemos muito mais do que nós estamos oferecendo. Então, nós não podemos mais, meus queridos companheiros, pensemos nesta lição do Evangelho para que a gente possa ser escolhido por Jesus nas oportunidades que Ele tem nos dado, porque tudo isso que nós estamos entesourando, guardando, nós temos visto que na hora que mais precisamos,
do afeto, do sorriso amigo, da presença carinhosa dos nossos entes queridos, muitas vezes nós não temos. Por quê? Porque não semeamos, não soubemos dividir, não soubemos repartir. Então, se nós temos alguma autoridade, que nós possamos manejar isso na forma da bondade, da justiça, da compreensão. Então, nós precisamos ver o que temos, o que nos pertence. E nesse pertencer, nós vamos ver qual é o conforto que eu ofereço para aqueles que estão comigo. E aqueles que hoje estão nos ouvindo, que são pais, lembremos, amigo, nós estamos dando muito material e pouco evangelho aos nossos filhos, poucos exemplos. O que adianta nós darmos todos os títulos se amanhã ele tropeçará nas suas lutas, nas suas dores mais íntimas, e todos os títulos, todo o dinheiro não resolve as dores da alma. Então, quanto mais nós guardarmos ou nós compreendermos o que somos e como temos em louvor do próprio, é momento de livrar desse egoísmo, nós vamos ver, se nós não conseguimos livrar dele, nós vamos se tornar escravos cada dia mais. E a gente precisa estar convencidos de que quanto mais nós dermos do que somos, nós teremos muito mais o amparo, o apoio do outro, e mais livres nos tornamos para sentir a grandeza da luz e de Deus, de nosso Pai, de Jesus, que nos mostra qual é o reino de Deus. Que Jesus nos abençoe, amigos, e que todos nós sintamos fortalecidos para na nossa fé, lembrando que tudo que nós temos recebido também nos é dado o direito de oferecer. Por isso, Jesus nos deixou a lição maravilhosa, a cada um segundo as suas obras. Que Deus nos abençoe e que nesta manhã sublime possamos receber o passe, a transfusão de energias que estes espíritos amigos têm a nos oferecer. Que a nossa água seja fluidificada e que esse momento íntimo seja de comunhão comigo e com Deus, com você e com Jesus, com o nosso Pai amantíssimo, que teve a caridade de enviar Jesus para nos auxiliar. Deixamos no coração de todos o abraço fraterno e amigo do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Sinta-se agasalhado por Jesus.